Então, ainda bom dia a todos. Saúde as senhoras e senhores deputados e saúde também o Dr. Oscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, a quem saúdo e agradeço a vinda a esta 13ª Comissão, em que é a Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. O senhor Presidente está hoje connosco por requerimento do PSD sobre a existência da diferenciação no tempo de agendamento de consultas e de exames entre utentes da ADSE em comparação com utentes com seguros ou a título particular em determinados hospitais privados. Como é um requerimento tanto do PSD, tanto a nossa grelha de tempos nesta audição, são 5 minutos para o grupo parlamentar que apresenta o requerimento, neste caso é o PSD. Depois o Sr. Presidente terá 5 minutos, até 5 minutos, para dar resposta, que entender. Depois haverá uma ronda única de 3 minutos por cada grupo parlamentar, ao qual, no final, depois terá o somatório dessas mesmas intervenções. Portanto, desejando votos de bom trabalho, e aos senhores deputados também, portanto, começo por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Luís Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente, começando por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Dr. Oscar Gaspar, em que naturalmente quero dirigir um cumprimento da nossa parte. Este requerimento entrou na circunstância, em primeiro lugar, da convicção clara que nós temos de que a hospitalização privada tem uma presença muito importante no sistema de saúde português e que, por isso mesmo, assegura um número significativo de cuidados de saúde prestado no nosso país. Por outro lado, temos o Instituto de Proteção e Assistência na Doença, que tem por missão assegurar a proteção de mais de 1 milhão de beneficiários nos domínios da promoção da saúde, a prevenção da doença e tratamento e reabilitação e, fundamentalmente, naturalmente, funcionários da administração pública. E, portanto, e por isso mesmo, foi com preocupação que tomamos conhecimento das recentes deliberações emitidas pela entidade reguladora da saúde, no que respeita à existência de diferenciação no tempo de agendamento das consultas e de exames entre os utentes da ADSE, em comparação com outros sistemas, designadamente os utentes, com outros utentes que têm seguros ou a título particular em determinados hospitais privados. E, portanto, esta circunstância deixa-nos preocupados e gostávamos e apresentámos este requerimento para uma clarificação relativamente a esta situação. Portanto, estas declarações foram registadas, portanto, no dia 20 de março e, portanto, o regulador refere-se mesmo à existência de diversas reclamações, considerando que existe mesmo, e, portanto, e passo a citar, uma prática discriminatória em razão da entidade financiadora dos utentes e, por isso, cito novamente, violadora do princípio da não discriminação do acesso a cuidados de saúde. Quero aqui mais uma vez sublinhar que os utentes da ADSE são cidadãos como outros quaisquer, devem garantir o princípio constitucional, como aqui foi referido, poder estar em causa, que é o princípio da não discriminação no acesso aos cuidados de saúde e trata-se de mais de 1 milhão de beneficiários provenientes da administração pública. E, portanto, importa esclarecer, efetivamente, com as pessoas que estão no setor, que estão no terreno, que têm um conhecimento efetivo, como é que estes procedimentos estão a ser realizados e qual é o seu entendimento, fundamentalmente, relativamente a estas declarações neste relatório da entidade reguladora de saúde, esclarecer quais os reais motivos e a efetiva abrangência dessas práticas discriminatórias são que eu acabei de referir, aos utentes da ADSE, face aos demais, pelos hospitais privados. E, portanto, e nessa sequência cabe, em sede desta Comissão, da Comissão de Administração Pública, Ordenamento Territorial e Poder Local, que nós tratamos estas matérias relacionadas com a ADSE, estas e outras iniciativas que temos vindo a tratar relativamente a este subsistema, designadamente a própria sustentabilidade financeira da mesma. Portanto, é uma matéria que nos preocupa, visto nós
termos a consciência da relevância e do serviço que prestam, como referi, a mais de 1 milhão de beneficiários. Portanto, e pretendemos um maior esclarecimento relativamente a esta matéria aos deputados e, nessa sequência, como referi, pedimos para diversas entidades virem cá a esta Comissão, o Sr. Presidente, portanto, em representação como Presidente da Direção da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, mas também solicitámos a presença do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ADSE, Dra. Maria Manuela Faria, bem como o Sr. Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, Dra. Maria Helena Rodrigues. Portanto, basicamente e de uma forma muito sistemática e conclusiva, nós pretendemos que estas entidades, e designadamente hoje o Sr. Presidente, o Dr. Óscar Gaspar, possa comentar estas notas que foram, estas declarações que foram referidas, que tiveram presença no relatório da Entidade Reguladora de Saúde, que nos deixa preocupados relativamente à diferenciação no tratamento dos cidadãos, dos beneficiários da ADSE, sobretudo em sede dos hospitais privados, e nessa sequência percebermos naturalmente se a própria ADSE tem vindo a cumprir as suas responsabilidades, designadamente de pagamentos ou não, que podem efetivamente motivar e suscitar essas questões relativamente para com os hospitais. Se, porventura, naturalmente, depois, na altura das questões, mas são umas matérias que nós queremos saber, se existem situações concretas, se têm conhecimento dessas situações concretas e quais são os pontos de vista a existirem, na sua opinião, estas situações que podem levar à ocorrência desse tipo de episódios absolutamente lamentável. Aquilo que nós não podemos e nós temos que assegurar aqui é que, e terminar mesmo, que efetivamente os utentes da ADSE não fiquem para o último na marcação das consultas e dos exames. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, até 5 minutos, a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade, por esta possibilidade de termos este debate sobre a relação entre os hospitais privados e a ADSE. Acho que é um debate muito importante, nomeadamente, como o Sr. Deputado acabou por dizer, para mais de 1.300.000 portugueses que têm esta cobertura da ADSE. E, agradecendo as questões que foram colocadas, o Sr. Deputado Rui Gomes também referiu que nós temos uma presença, nós, os hospitais privados, temos uma presença significativa no sistema de saúde. Nós, de facto, representamos cerca de 1/3 da capacidade hospitalar do país, ainda de acordo agora com os elementos que foram disponibilizados pelo INE no Dia Mundial da Saúde. E, portanto, somos um pilar do sistema de saúde. Temos as portas abertas para os mais diversos cidadãos, portugueses e estrangeiros, e é verdade que na orgânica do sistema de saúde temos 50% de portugueses que têm uma segunda cobertura de saúde. Portanto, têm a cobertura do SNS, como todos nós temos, salvaguardada constitucionalmente, artigo 64, mas depois há 5 milhões de portugueses que têm um seguro privado de saúde, neste momento já são 3.276.000, ou têm um subsistema público de saúde ou subsistema privado. Nos subsistemas públicos, a ADSE é 1.300.000 e depois temos os subsistemas da PSP, da GNR e dos militares, que são mais cerca de 300.000. Dito isto, primeiro ponto, nós sempre fomos daqueles que defendemos que a entidade reguladora da saúde fazia todo o sentido e é importante que tenha uma ação ativa no sistema de saúde. Como sabem, a entidade reguladora da saúde, ela compete-lhe a regulação, a supervisão, assegurar também um nível correto de concorrência no sistema de saúde. E nós sempre defendemos que devia haver reforço das competências e dos meios da entidade reguladora para fazer aquilo que deve. E é verdade que uma das competências da entidade reguladora é também garantir o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde em termos de garantia, e de qualidade e de segurança. E neste âmbito faz a gestão das reclamações que são apresentadas no público, no privado, no sistema social. Depois podemos falar mais detalhadamente sobre isto, quer dizer, recebe cerca de 100.000 reclamações por ano, das quais 57% são sobre o sistema público, 43% sobre o sistema privado. É o que é. Mas, relativamente a esta matéria em concreto que nos traz aqui,
O primeiro aspecto que gostava também de deixar claro é as reclamações que são feitas para a entidade reguladora, independentemente do âmbito, devem ser analisadas, deve haver uma decisão e devemos cumprir a decisão. Nenhuma dúvida sobre isso. E, portanto, se neste caso concreto foi detectado, foi provado que houve algum tipo de discriminação, em alguns casos, dos hospitais privados em relação a beneficiários da ADSE, essa questão foi devidamente tratada pela entidade reguladora e aquilo que tenho que dizer, enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, é que espero que não só sejam cumpridas as orientações da entidade reguladora, mas que sejam tomadas as medidas para que o caso não se repita. Agora, com toda a franqueza, desenganemo-nos se pensamos que os problemas da ADSE e especificamente dos beneficiários da ADSE têm a ver com estes 2, 3, meia dúzia de casos que são apresentados pela entidade reguladora. O problema não é esse. E, portanto, desafiava de alguma maneira os seus deputados a ouvirem os beneficiários da ADSE e perguntar qual é o problema de acesso. E o problema de acesso à ADSE é uma questão de forma objetiva, não direi necessariamente premeditada, mas de uma forma objetiva, a oferta da ADSE está muito limitada em relação àquilo que existia há uns anos atrás. Um caso concreto, a ADSE, por decreto-lei de final de 2018, limitou os medicamentos inovadores aos seus beneficiários. Disse, bom, nós só admitimos que os nossos beneficiários tenham acesso aos medicamentos que estão no SNS e não outros, que estão aprovados pela EMA, mas que ainda não foram contratualizados pelo Infarmed em Portugal. Bom, isso é uma limitação, claramente, à inovação. Mas é um problema que não tem a ver com o prestador. Porque, reparemos, quando nós temos, como eu disse, temos as portas abertas e quando recebemos doentes, pacientes, cidadãos, nós não temos uma atuação, digamos, informal, espontânea da atividade. Na maior parte dos casos, essa atividade está coberta por um determinado tipo de relação contratual. E a verdade é que, no caso das seguradoras, cada hospital pode negociar e negocia e chega a determinado tipo de acordo com as seguradoras. No caso da ADSE, o que existe é uma tabela fixada unilateralmente e em relação à qual os operadores privados não têm capacidade de negociar e, segundo diz a entidade reguladora, a única hipótese que têm é não aplicar aquela convenção. E aquilo que tem acontecido, e calme já, Sra. Presidente, e aquilo que tem acontecido, nomeadamente nos últimos 4 anos, é que a oferta da ADSE se reduziu de forma muito significativa porque as condições da própria ADSE fazem com que a sua oferta seja limitada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Entramos então na ronda dos 3 minutos e começo por dar a palavra à Sra. Deputada Euridice Pereira. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, o Dr. Oscar Gaspar, e começaria pelo seguinte. Ouvi-o fazer esta exposição, particularmente a da reta final, que, aliás, já tinha lido num artigo de opinião seu, do dia 4 de abril, no jornal Negócios, em cujo título é defender o acesso dos beneficiários da ADSE. Eu achei até estranho este artigo e achei estranho o título, escrito pelo Presidente da Associação dos Privados. Não que não tenha direito à opinião, mas, de facto, eu queria situar a audição exatamente nos termos em que ela foi aqui solicitada. E foi solicitada para que nós pudéssemos falar da violação do direito de acesso em condições igualitárias aos beneficiários da ADSE. É isto que está em causa, é isto a que os privados têm efetivamente que responder. E, portanto, faço-lhe já a primeira pergunta. E uma vez que referiu que eram alguns casos, eu não sei se são alguns casos. É o Sr. Presidente que nos vai dizer se são alguns casos. E a primeira pergunta é se existem, na resposta da hospitalização privada, cotas para o acesso à hospitalização, às consultas e aos exames nos hospitais privados. Portanto, essa é a primeira pergunta. A segunda é que, relativamente aos casos que vieram a público, o Sr. Presidente disse que espera que sejam resolvidos. A minha pergunta ao Sr. Presidente da Associação é se eles já estão resolvidos,
porque é suposto que nos traga aqui essa informação. E a posição, também é importante perceber qual é a posição que a associação tem perante este tipo de práticas, porque elas existem, mais ou menos elas existem. E, portanto, a associação deve ter, certamente, uma posição sobre elas. Se tem posição sobre a ADSE, terá posição, com certeza, sobre os seus associados. A associação tem que tipo de interferência na dissuasão da discriminação de utentes? É também uma questão que lhe queria colocar. E relativamente a este artigo de opinião que escreveu e que de alguma maneira sintetizou aqui, dá a entender que estas práticas, que não são corretas, têm a ver com as condições financeiras das convenções. De alguma maneira deixa isso presente. Ora, uma convenção, quando é aceite, parte-se do princípio que é para ser cumprida e, portanto, ela não pode ter comportamentos desviantes relativamente àquilo que a pressupõe. E isso era importante que aqui nos esclarecesse. Gostaria também ainda de lhe perguntar se é a sua opinião que, relativamente à última revisão da tabela de preços do regime convencionado, que teve efeitos a partir do dia 1 de março deste ano, como sabe, se trouxe estabilidade às convenções. Aliás, foi muito falado relativamente aos valores de aumento, se trouxe estabilidade às convenções e se estimulam, que isto é particularmente importante, se estimulam a entrada ou a reentrada de mais médicos e de cobertura de exames, porque se é verdade que a ADSE perdeu essa cobertura, também é verdade que os privados se retiraram do sistema onde estavam e agora parece, e também é a última pergunta, que tem uma preferência pelos seguros, tanto quanto percebi do que aqui acabou de dizer, porque são mais flexíveis a pagar ou a encontrar os valores que considera que são adequados. E pronto, é este conjunto de perguntas que eu penso que são importantes para esclarecer o tema que aqui temos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. E também, Sr. Dr. Óscar Gaspar, muito obrigado por estar aqui. Eu estava aqui, enfim, algumas das perguntas que tinha pensado fazer já estão feitas, portanto não vou repeti-las. Mas eu vou, talvez, resumir tudo numa pergunta-chave. A ADSE, do ponto de vista das entidades que representa aqui, de alguma maneira, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, a ADSE é um bom cliente? É um bom cliente. A pergunta é, e o que é um bom cliente? É um cliente, digamos assim, que... Aqui sim podemos falar de um cliente, a ADSE é um cliente, os utentes é outra coisa. A ADSE é um cliente interessante do ponto de vista da hospitalização privada, porque paga bem, porque paga a horas, afinal, ou então porque garante um volume de trabalho grande, ainda que não pague tão bem assim. É bom cliente. Tecnicamente são, disse os números, 1.300.000, os seguros é quase 3 vezes isso, 2 vezes e meia isso, e a PSP, os sistemas da PSP, a GNR e outros e tal, são 0,3, portanto, digamos assim, é um número, apesar de tudo, interessante, do ponto de vista de número de pessoas, número de... mas o cliente só é bom, do ponto de vista da hospitalização privada, se cumprir as outras coisas, que é pagar e por aí fora. Ou então é tão mau cliente que mais vale não o servir tão bem para não perder tanto dinheiro, que foi o que me pareceu ler por trás de algumas, enfim, das entrevistas e tal. Dá a ideia que, apesar de formalmente ser tudo tratado por igual, na prática, quem vem de alguns sistemas acaba por ser um mau negócio. E, portanto, sendo um mau negócio, não parece ser tão bem tratado. Pelo menos é essa a suspeita que a entidade reguladora da saúde levanta. E portanto, eu diria assim, eu se estivesse, que não estou, se trabalhasse na Associação de Hospitalização Privada, provavelmente estaria aqui a pensar em montar um sistema
que me permitisse ter informação junto dos membros da minha associação para, perante este tipo de dúvidas que aparecem em comissões como esta, ou em quaisquer outras, ou nos jornais, ou aqui ou acolá, dizer, não, nós temos aqui os números. O ano passado o tempo médio de espera de quem vem de um seguro foi X, quem vem da ADSE foi Y, quem vem de outros sistemas foi Z, que é para nós percebermos, sim, é tudo tratado de maneira igual ou não. A segunda e última pergunta é, existe um sistema de monitorização desses? E se não existe, porquê é que não existe? E já agora, se não era bom que existisse? Porque pelo menos resolvíamos este tipo de situações de uma maneira mais fácil e mais clara para todas as partes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os presentes, saudar a presença do Dr. Óscar Gaspar. Eu estou estarrecido com as perguntas que foram feitas até aqui. Eu já estava com a questão do requerimento, mas estava expectante para perceber o que é que o PSD ia fazer em relação a isto. Já temos os arrendamentos coercivos e o PSD agora vem aqui num posicionamento muito mais à esquerda a tentar perceber quase a intromissão dentro dos privados e daqui a bocado tem aqui as consultas coercivas que serão apontadas pelo PSD. A questão é que, desde 2008 e depois disto tivemos governos do PSD, que tínhamos, inclusive, as notícias que davam contas, quer a ERS, quer a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, estavam a investigar as reclamações dos utentes neste campo. Ao final de 15 anos, quer uma, quer a outra entidade, que passaram sobre a tutela em governos PSD e em governos PS, nunca concluíram nada. Não há nada de conclusivo. E, portanto, quando dizemos aqui que o Sr. Presidente disse que eram alguns casos e que não sabemos se são alguns casos ou não, a pergunta, e se queremos tratar deste assunto, eu acho que, de facto, deveriam ter sido chamados, sim, mas deviam ter sido chamados depois de ouvirmos a ERS e depois de ouvirmos a Inspeção-Geral de Atividades de Saúde e perceber exatamente o que é que se passa, para perceber. Estamos a falar com meia dúzia de denúncias anónimas, se existe de facto um relatório conclusivo, se percebemos o que é que estamos a falar, porque desde 2008, 15 anos, não conseguimos chegar a conclusão nenhuma. Quantos ministros e quantos primeiros ministros já passaram, entretanto, dos dois partidos da esfera governativa? E tentamos agora vir apontar o dedo aos privados, numa lógica de tentar perceber se existe ou não existe equidade, igualdade, se existe ou não existe discriminação, de como é que foi feito, se a ADSE é bom pagador ou é mau pagador. Nós já sabemos que a ADSE é Estado e, portanto, não é bom cliente, certamente não é aquele bom cliente que cumpre com os prazos, porque é público, porque percebemos toda a dinâmica que isto é gerado. Nós achamos que, de facto, é importante discutirmos este assunto, mas discutirmos este assunto numa vertente depois de perceber o que é que foi feito, então, desde 2008, e ouvirmos as duas entidades, que essas sim, com tutela do Governo, já deveriam ter vindo aqui explicar o que é que de facto foi feito o levantamento e, na realidade, se isto tem algum fundamento, se são casos pontuais, se não são casos pontuais. Porque, de resto, a audição acaba, não obstante o facto de agradecer muito a sua presença, no nosso ponto de vista, a audição fica esvaziada de completo quando não percebemos aqueles que estão sobre a responsabilidade do Governo, qual o trabalho que fizeram durante este tempo todo nos consecutivos governos e sobre a alçada dos diversos ministros. E fica complexo começarmos a casa pelo telhado, porque possivelmente, quando for feita a audição à entidade reguladora e à Inspeção-Geral, o que vai acontecer é que a seguir vamos pedir novamente para o senhor vir cá, porque aí sim temos dados para falar consigo. Agora estamos aqui todos num princípio bastante subjetivo e uma coisa assim até meio esotérica, com base em números que não sabemos bem o que é, mas que achamos. Uns de um lado acharão porque ideologicamente o privado é o papão, outros do outro lado acham que o privado é a solução e pronto, e estamos nesta lógica, por isso sinceramente não tenho nenhuma pergunta para lhe fazer, a não ser desejar-lhe boa sorte e bom trabalho para as instituições privadas que tanto têm salvaguardado a saúde de Portugal e sem elas certamente o Serviço Nacional de Saúde estaria falido. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Óscar Gaspar, por agradecer aqui a sua disponibilidade, que demonstrou ao vir esclarecer aqui a Assembleia da República sobre o conteúdo das deliberações da Entidade Reguladora de Saúde,
que imputa aqui um tratamento diferenciado de determinados hospitais privados em função do subsistema de saúde, que as pessoas sejam titulares e designadamente dos beneficiários da ADSE. Gostava também de destacar aqui, como já foi feito, que de facto a entidade reguladora da saúde desempenhou o seu papel, reagiu com base em denúncias que foram feitas, fez cumprir as disposições legais, mas de facto esta audição está a decorrer num momento em que pelo menos ainda não sabemos, não foi tornado público se existe algum tipo de resposta por parte mais oficial da parte destas entidades, ou se vai haver algum tipo de impugnação destas deliberações, e também num momento em que não ouvimos a ADSE falar deste tipo de dificuldades de acesso. Há aqui denúncias que foram feitas, portanto, estamos aqui um bocadinho com base numas deliberações que temos, que tivemos conhecimento. E aqui gostava de lembrar as justificações que foram apresentadas pelos 2 hospitais em questão aos reclamantes, que realçam aqui uma grande procura dos serviços por parte de beneficiários da ADSE e que, face aos recursos disponíveis, nomeadamente em determinadas especialidades, foi necessário, eu não estou a citar completamente, que é necessária a adoção de regras que permitam uma equidade no acesso aos cuidados prestados pelos hospitais a todos os utentes dos vários subsistemas e seguros. Portanto, obviamente, nós não consideramos que deva haver, e deixando isto claro, obviamente não pode haver nenhum tipo de discriminação de acesso, mas existe aqui, nesta justificação, uma preocupação com a equidade de acesso. Portanto, a minha pergunta, e aqui começam as minhas perguntas, é se de facto esta grande procura da parte dos beneficiários da ADSE pelos hospitais privados existe e se está, de certa forma, a pôr em causa o acesso dos outros titulares de seguros ou de outros subsistemas à hospitalização privada. E deixar aqui, e não deixa de ser curioso aqui, que de facto os beneficiários da ADSE, que na sua maioria são quadros da administração pública ou na sua esfera, que sejam estes que estejam a procurar os serviços de saúde privados, porque de facto parece-me que é um próprio reconhecimento da parte dos próprios funcionários públicos que o Serviço Nacional de Saúde não está a dar a resposta que devia dar. Portanto, quem tem uma alternativa vai usar essa alternativa. Portanto, aqui gostava de lhe perguntar, as minhas perguntas são se esta grande procura dos serviços privados por parte dos beneficiários da ADSE existe, se a mesma está a ser compensada a nível financeiro por parte da ADSE, se a ADSE paga a tempo e horas e se cumpre com todas as suas obrigações e com todos os seus prazos de pagamento. Portanto, a minha pergunta é esta, pronto, temos pouca informação sobre este tema, temos que deixar claro aqui que ninguém defende nenhum tipo de discriminação de acesso e tem que haver uma equidade no acesso à saúde, seja ela pública, seja privada. Obviamente ninguém pode ser discriminado em função do seu rendimento, do seu subsistema, do seu seguro, portanto, mas temos aqui uma situação com a qual fomos confrontados, portanto eu queria perceber melhor o que é que se passa, porque de facto a informação não é muita e gostava de ouvir sobre isto. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. Óscar Gaspar. Sobre a questão e o requerimento que estamos a discutir hoje, a propósito da discriminação dos utentes da ADSE, eu queria começar por dizer que a nossa preocupação é, de facto, com os direitos neste caso concreto, dos beneficiários da ADSE. Sabemos que para a ADSE, para os grandes grupos privados, constitui uma importante fonte de receita e que tem sido olhada, é exatamente desta forma que tem sido olhada por parte dos grupos privados. Nós estamos perante deliberações da entidade reguladora de saúde. Não estamos perante algo que achamos que seja assim ou que seja assim. Estamos perante deliberações, que houve denúncias concretas, que todos sabemos que é muito mais alargado do que estes 2 casos concretos. Houve denúncias concretas, houve apreciação dessas denúncias e houve uma decisão. Portanto, não estamos a falar no vazio, nem se está a falar em algo abstrato. E que nestas deliberações, creio que, para além da conclusão ser muito clara, que houve, de facto, discriminação em função de quem era a entidade pagadora. Aliás, numa das denúncias há inclusivamente referência que é aconselhado, mas olhe, se for marcar a título particular, vai ser mais rápida a marcação da sua consulta. Está escrito, não estou a inventar o que quer que seja, e esta é uma prática recorrente nas grandes unidades privadas de saúde, de privilegiar determinados utentes
utentes em detrimento de outros e, em particular, os utentes ou os beneficiários da ADSE têm vindo a ser discriminados. Eu creio que é particularmente também significativo de, numa das deliberações, não ter havido pronúncia por parte do prestador em sede de audiência de interessados. Creio que é significativo, ou seja, nem sequer contestou aquilo que estava em cima da mesa, que revela, efetivamente, que não estava a cumprir. Revela, efetivamente, que houve uma atuação propositada de discriminação de determinados beneficiários. Eu, com esta intervenção, gostaria de referir dois aspectos muito claros. Nem fica clarificado, aliás, numa das deliberações também, é feita a referência de que são adotados critérios, mas depois não se explica que critérios são esses, o que revela que aquilo que foi o procedimento por parte destas duas entidades em causa, não me vou referir a estas que são das deliberações, nestas duas entidades em causa, aquilo que fica claro é que houve, de facto, uma opção, estava aqui à procura da palavra mais adequada, houve, de facto, uma opção e o critério que foi aplicado foi aquele quem é que paga mais. E revela também outros aspectos que o PCP tem vindo a colocar relativamente à questão, relativamente a esta matéria. É que para as grandes unidades privadas na área da saúde, aquilo que importa é um negócio, neste caso concreto, é um negócio da doença. Aquilo que importa é o lucro, aquilo que importa são os seus interesses no quadro destes grupos privados. Não é a saúde que releva, não é a saúde das pessoas que é importante. É, de facto, o negócio, o lucro, quem paga mais. Eu creio que estas deliberações da ERSE demonstram exatamente isso e nesta audição era isto que queria referir. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos assim os grupos parlamentares e as suas intervenções. Sr. Presidente, fizeram intervenção 5 grupos parlamentares, portanto terá até 15 minutos para as respostas, para o que entender. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado também às senhoras e aos senhores deputados pelas questões que foram colocadas. Começando então pela senhora deputada do Partido Socialista, citou o artigo que escrevi para o Jornal de Negócios e agradeço-lhe a leitura. Como terá reparado, eu assinei como Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, portanto, perfeitamente transparente na qualidade em que quis assinar o documento, podia ter assinado numa série de outros chapéus, mas quis fazê-lo com essa responsabilidade e não vejo que haja aqui nenhum tipo de incompatibilidades, sendo certo que assumo que foi na perspectiva de uma contraparte da ADSE que fiz este artigo. E se me permitem, rapidamente, o que é que eu digo no tal artigo, já agora foi escrito antes de saber que seria chamado a esta comissão parlamentar. Primeiro ponto, a ADSE não dá a informação necessária aos beneficiários. Eu não sei porque a ADSE, por exemplo, há uns anos a esta parte, retirou do seu site a informação sobre os médicos que têm convenção. E, portanto, aquilo que nos acontece no dia-a-dia é as pessoas telefonarem para o hospital e dizerem que querem uma consulta com o Sr. Dr. Fulano tal e dizerem assim, mas o Sr. Dr. Fulano tal já não trabalha com a ADSE. Mas eu não sabia, estou habituado. E a verdade é que a pessoa é confrontada, no momento, com uma situação de que aquele médico ou aquele serviço já não está convencionado. E como compreendem, isso não compete a cada um dos prestadores dar essa informação aos beneficiários. Compete, sim, a quem dá essa cobertura aos seus beneficiários. Mas as alterações que são feitas, e a senhora deputada falou, por exemplo, na alteração que foi feita agora em março, é público, os beneficiários queixaram-se só saber quando iam à recepção de um hospital e eram confrontados com determinado tipo de alteração de condições das quais não tiveram conhecimento. Vou até mais longe. Como saberão, por lei, os outros subsistemas públicos têm que aplicar as mesmas tabelas da ADSE. Esses subsistemas, PSP, GNR e militares, nem sequer sabem das alterações. Portanto, também são confrontados com a sua aplicação no dia em que tal acontece. E, portanto, este facto, só por si, é gerador aqui de uma grande dificuldade dos beneficiários da ADSE saberem aquilo a que têm direito.
Outro ponto é que não foi rebatido, é este. Portanto, o regime convencionado tem cada vez uma oferta mais reduzida. Ainda muito recentemente houve um caso que não tem a ver com a hospitalização privada, mas é um caso que é público, tem a ver com o transporte de doentes não urgentes. E a ADSE decidiu que não pagava. E, entretanto, teve que voltar atrás, porque o Governo, entretanto, terá obrigado a fazer um estudo. Mas isto para dizer que a percepção que temos, e este caso do transporte de doentes não urgentes, eu penso que é paradigmático desta questão, a percepção que temos é que, em boa parte, a ADSE assume aquela perspectiva de que, bom, se o utente da ADSE, se o beneficiário da ADSE, porque é cidadão português, tem acesso ao SNS, então não vale a pena estar a sobrecarregar as contas da ADSE, que vá sobrecarregar as do SNS. Isto é legítimo, quer dizer, eu não vou contestar. Eu não tenho nada a ver com a gestão da ADSE, nem com a oferta que a ADSE dá aos seus beneficiários. Agora, que, objetivamente, estas decisões da ADSE limitam a oferta, isso parece-me absolutamente claro. Repito o exemplo que dei há pouco do Decreto-Lei de 2018 em relação aos medicamentos inovadores. Já agora, para dar a informação toda, o que diz a lei é que os tais medicamentos inovadores não estão cobertos pela ADSE, mas a verdade é que o que estamos a falar muitas vezes são medicamentos para a área oncológica, e aquilo que acontece é que há pedidos específicos para a ADSE autorizar e autoriza, na generalidade dos casos. Mas é um procedimento excepcional e que tem que ser caso a caso e não uma abertura, uma oferta a todos os beneficiários da ADSE. Um outro aspecto que para nós é um bocadinho surpreendente é que a ADSE viveu agora longos meses, nem sei se ainda vive ou não, sem um diretor clínico. Quer dizer, há muitas matérias que, com toda a franqueza, não sou eu que sou economista, que vou estar a discutir se o procedimento está correto, se não está correto, se o doente devia ter aquele tipo de terapêutico ou não. Isto tem que ser discutido entre, quem sabe, entre clínicos, entre colegas. Não passa, com toda a certeza, que não passa pela cabeça de nenhuma seguradora do país não ter um diretor clínico. E cada uma das seguradoras tem muito menos clientes do que a ADSE tem de beneficiários. E é óbvio que tem não apenas um diretor clínico, mas tem um corpo clínico que tem capacidade de discutir, não em termos administrativos e muito menos financeiros, mas em termos clínicos, aquilo que faz sentido ou não faz sentido. Depois, há uma outra nota que eu também dava no artigo, e foi aqui falado sobre a questão dos dados. A informação dada pela ADSE é muito curta. Se forem ao site hoje, eu filo esta manhã, continua a constar apenas o relatório de contas de 2001 e o plano de atividades para 2002, com a informação de que nenhum nem outro estão homologados ou validados pela tutela. E, portanto, nós não sabemos, na prática, o que é que terá acontecido em 2022 e não fazemos ideia quais é que são as perspectivas para 2023 e estamos na segunda quinzena de abril. E isto é difícil. Quer dizer, eu entendo que em 2017, 2018, uma das preocupações da ADSE era o crescimento da despesa com a oncologia, o que não é uma novidade. Se nós olharmos para os relatórios do SNS, também constatamos que há um crescimento muito forte da despesa com a oncologia, nomeadamente em termos medicamentosos. E portanto, aquilo que de alguma forma decorre daquilo que são as novas tabelas desde 2018 da ADSE, e dissemos-lo à ADSE e dissemos-lo à tutela, é que dá a ideia que a ADSE privilegiava aquilo que era menos diferenciado, o ambulatório, quer dizer, o acesso a uma consulta de especialidade, e criava aqui uma série de dificuldades para aquilo que era mais diferenciado. Cirurgias mais complicadas, cuidados intensivos, o que quer que fosse. Mais uma vez, repito, não está em causa a absoluta legitimidade da ADSE fazer o que fez. E nós não o criticamos. Agora, isto tem impacto sobre aquilo que é a oferta. Ou seja, dizendo isto de outra forma, a discriminação, se existe, em termos
mais generalizados, não estamos a falar de um caso ou dois casos, se há algum tipo de discriminação, não tem a ver com os prestadores. Tem a ver com a oferta que quem faz as coberturas dá ou não dá. Vamos lá ver. No caso dos seguros privados, há seguros que têm cobertura de oncologia, há outros que não têm, há outros que só têm ambulatório, há outros que têm internamento, mais isto, mais aquilo. Quer dizer, eles não são todos iguais. Não são todos iguais. E, portanto, se a pessoa tem uma cobertura diferente, não pode depois querer ter o mesmo tipo de oferta porque sabe que não contratou esse tipo de cobertura. Porque, repito, mais uma vez, a relação entre os prestadores privados e cada um dos pagadores é distinto. É uma negociação com cada seguradora e é uma fixação unilateral por parte da ADSE. Eu fiz uma pergunta à entidade reguladora há uns meses sobre a questão das convenções e recebi a resposta no final de fevereiro. Permitam-me ler rapidamente. A entidade pública contratante fixa as regras e os preços devidos pela prestação de cuidados de saúde aos seus beneficiários, salvaguardado o interesse público, cabendo às entidades do setor privado, social e cooperativo, se assim o entenderem, aderir à Convenção. Importa, pois, frisar que este modelo de contratação tem como característica a unilateralidade na fixação das cláusulas, cabendo aos operadores manter a respectiva autonomia individual, podendo livremente aceitar ou não vincular-se àquelas cláusulas anteriormente concebidas e fixadas. E, portanto, o que está aqui em causa é os operadores, a única reação que podem ter, cada um de per si, é dizer se querem aquela convenção ou não querem aquela convenção. E é muitas vezes isto que está aqui em jogo. A senhora deputada perguntava se nós tínhamos, se os hospitais privados tinham cotas. Não, senhora deputada, a resposta é não. Tal seria ilegal, de qualquer forma, elas não existem. Agora, não havendo cotas, a verdade é que um determinado hospital tem áreas que estão convencionadas e outras áreas que não estão convencionadas. Tem médicos que estão convencionados e médicos que não estão convencionados. E aquilo que acontece na generalidade dos casos do acesso, seja por um subsistema público de saúde, seja por um seguro, é que a pessoa normalmente não quer uma consulta de ortopedia. A pessoa quer uma consulta com o doutor XPTO ou com o seu professor tal. E a questão não está em saber, em geral, se tem essa cobertura ou não, tem muitas vezes a ver se esse médico, esse prestador de cuidados de saúde, está ou não na determinada convenção. O que nos remete para a questão que eu há pouco referia, da falta de informação. A senhora deputada Paula Santos também falava na questão da discriminação. Tentar dar aqui um exemplo que eu penso que é claro. Ainda esta semana uma pessoa de família tentou marcar uma consulta de especialidade de ginecologia para um hospital privado. E disseram-lhe que tinha em setembro. Mas depois também lhe disseram, olha, mas se em vez do doutor tal quiser o doutor tal, tem daqui a uma semana. Portanto, isto não tem nada a ver com a entidade pagadora, Sra. Deputada. Tem a ver, na maior parte dos casos, com o facto dos prestadores estarem ou não estarem na convenção. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu penso... Dois casos, deputada, como disse. Dois casos. Eu penso que foi em janeiro, vim cá uma audição da Comissão de Saúde e um dos senhores seguranças, não foi neste edifício, foi no edifício novo, dizia-me assim, doutor, veja se a questão com a ADSE se resolve. Mas porque eu nem sabia que ele me reconhecia. Ele disse, é que fui operado a semana passada e o meu médico me disse, olha, teve sorte, foi esta semana, porque eu para a semana já não estou na ADSE. Assim, Sra. Deputada. E, portanto, há muitos casos em que, de facto, os prestadores ou uma área de um determinado hospital estava a prestar cuidados na ADSE e deixa de estar. Sra. Deputada Eurídice também perguntava uma pergunta muito pertinente sobre as tabelas de março. E já agora deixe-me dizer-lhe, estão para entrar novas tabelas agora a 1 de maio. Já fomos informados, não sei se os beneficiários foram ou não informados, nós já fomos informados das novas tabelas em vigor a partir de 1 de maio. E esta tabela de maio
refere-se a uma atualização, perdão, esta tabela de março que referiu, refere-se a uma atualização que tem a ver com a inflação que atingiu a saúde o ano passado. E aquilo que a ADSE entendeu é que, em termos mais ou menos generalizados, reviu as condições em 5%. Recordo, a inflação ano passado foi 7,2%, e o Sr. Ministro Fernando Medina anunciou na passada segunda-feira que a inflação para este ano seria de 5%, portanto, no conjunto dos 2 anos, mais de 13%. E, portanto, a sua pergunta seguinte era, bom, isto vai contribuir para a estabilidade e estimula a entrada de prestadores? Cada prestador dará a sua resposta. Na minha perspectiva, mais geral, é que não, com toda a franqueza. Acho que estas tabelas não estão em condições de tornar mais atrativo o regime convencionado da ADSE. Admito que, em alguns casos, estanque aquilo que era a saída muito forte de prestadores desde finais de 2021 até 2022. Mas atrair pessoas, profissionais de saúde que saíram, não me parece. E permitam-me estou aqui na dúvida entre fazer uma citação ou tentar responder a mais algum Sr. Deputado. Bom, tentar responder rapidamente a alguns Srs. Deputados. Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, a sua pergunta era se a ADSE é ou não um bom cliente. Já agora, deixar aqui claro, o problema não se põe com pagamentos. A ADSE tem cumprido nos últimos anos, essa questão não se coloca. Agora, eu acho que a resposta mais clara à sua pergunta é esta. Há 7 anos, a ADSE representava 30% da atividade dos hospitais privados, neste momento representa menos de 15%. Portanto, 15% é, de qualquer maneira, um enorme cliente que nós temos todo o respeito, não só institucional, como também pelos beneficiários. Mas a verdade é que, nos últimos anos, teve havido uma queda muito significativa da ADSE naquilo que é a nossa atividade. Depois, a senhora deputada Paula Santos, a senhora deputada utilizou uma expressão que nós ouvimos muitas vezes, também da ADSE, que é que os hospitais privados são... A ADSE que é uma importante fonte de receita para a ADSE. Esse tem sido... Perdão, que a ADSE tem sido uma boa fonte de receita para os hospitais privados. Nós temos ouvido muitas vezes esse argumento quando a ADSE fala connosco, dizendo, bom, nós somos o maior pagador e, portanto, os hospitais privados têm que perceber isso e têm que nos dar condições de acordo com isso. Mas, como eu acabei de referir, o peso da ADSE já não é o mesmo de há uns anos atrás, Sra. Deputada. E enviarei à Sra. Presidente, depois com pedido para distribuição aos Srs. Deputados, um estudo que fizemos com a Deloitte há uns anos atrás sobre a sustentabilidade da ADSE e que tem aquilo que é a componente de atividade da ADSE e seguros e de que modo é que há mais casuística nos casos do que noutros e de qual é a relação entre os preços. Claramente, a ADSE é, de longe, aquela que paga pior. Isso não está em causa. Não está em causa. Agora, a questão não é essa, Sra. Deputada. A questão é uma questão de ter determinado tipo de coberturas ou não ter coberturas. E a ADSE reconhecer ou não. Um caso muito concreto que foi conhecido publicamente. A questão dos partos. A questão dos partos. A última tabela foi publicada e houve logo vários operadores que disseram nós não temos condições para acompanhar esta tabela. E, portanto, saímos do regime convencionado. Não veio de nenhum mal ao mundo. A ADSE diz que estas são as condições. Nós não podemos. E a ADSE depois teve que alterar. A questão é que, numa série de outras matérias, nomeadamente aquelas mais diferenciadas, de facto, a ADSE tem mostrado uma inércia enorme. E aquilo que tem resultado é que há uma redução de oferta. E, portanto, termino assim, Sra. Deputada, Sra. Presidente, nós não, Sra. Deputada, nós não privilegiamos utentes. Agora, a nossa... 2 casos, como a Sra. Deputada disse, eu recordo, Sra. Deputada, a entidade reguladora recebeu o ano passado 109.000
109.683 reclamações. Em relação ao acesso, recebeu 4.463 de hospitais públicos e 1.121 de hospitais privados. E, portanto, há de facto muitas reclamações, mas neste caso concreto foram duas. E quando a senhora deputada diz que, bom, houve um operador que nem contestou. Senhora deputada, ao contrário daquilo que diz, com todo o respeito, não é porque tivesse havido premeditação, é porque terá reconhecido que, naquele caso, houve um erro e que tem que ser corrigido. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim esta primeira parte da nossa reunião. Faço só 2 minutos para acompanhar o Sr. Presidente e retomaremos de seguida.